Você deve ter conhecimento de que o ovo foi um dos grandes vilões da nutrição. Mas por que isso aconteceu? Justamente por causa de um homem. Num episódio bem anterior a isso, onde ele coloca que o colesterol que nós ingerimos é o que faz mal para a nossa saúde, o responsável pelas doenças cardiovasculares, os ateromas. Será que ainda tem mais alguma coisa nesse sentido? Vamos tratar disso? Bem, eu tenho alguns livros aqui que eu quero conversar algumas coisas sobre eles com vocês. O primeiro deles aqui é o livro do Sinatra, esse aqui, ó, O Mito do Colesterol. Um bem parecido com este é esse outro, Gordura Sem Medo. E tem um que eu já li, que também está relacionado a isso, Pare de Engolir Mitos. Excelente, esse foi o último que eu li. Mas eu quero contar duas historinhas que estão nesse livro aqui do Mito do Colesterol, que diz assim: um é a respeito de umas rãs arborícolas marrons, em alguns lagos americanos, e elas estavam morrendo. Ué, o que acontecia com essas rãs por elas estarem morrendo? Coincidentemente, tinha uma indústria de agrotóxico perto de um desses lagos, e o pessoal que estava ali investigando alguns assuntos estavam afirmando de que eles estavam morrendo por causa do expurgo dessas fábricas. E foram fazer pesquisas e constataram que tanto o lado da indústria quanto o lado daqueles defensores da natureza, do ambiente natural, ambos estavam corretos. Como assim? Chamaram um especialista, um doutor em bioquímica, e a pessoa trouxe uma resposta ambígua dessa forma. O que estava acontecendo? As rãs que moravam lá no habitat natural dela, elas morriam por causa do veneno. As rãs que estavam no laboratório, o veneno não tinha ação sobre elas. As rãs que estavam no laboratório tinham comidinha na hora certa, temperatura ambiente permanente, sem intempéries climáticas, estavam reproduzindo a hora que quisesse, não tinha por que fugir de predadores. Já as rãs que estavam lá no ambiente natural delas, no seu habitat, elas tinham que disputar o acasalamento, elas tinham que correr atrás de comida, caçar, elas tinham que fugir dos predadores, estavam expostas às intempéries climáticas, então ali o veneno fazia mal. Então nós temos que parar para pensar um pouco. Será que o que é produzido garantindo de que tal produto não faz mal para a saúde, não faz em condição nenhuma? Isso é o que a gente deve considerar. O ovo, hoje, ele é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Perde apenas para o leite materno. Hoje. Mas ele já foi incriminado, né? Só que tem uma proteína na membrana que cobre a gema, chama lisozima. Essa proteína tem a função de proteger a gema. E essa proteína, ela é conhecida substância cancerígena. Eu não vou poder afirmar para vocês que o ovo não faz mal. É impossível a gente falar isso. Alguns tentam fazer da nutrição ciências exatas, o que não é. A quantidade de viés que tem sobre o nosso organismo é inúmero. É um número gigantesco, é uma coisa absurda para você dizer que tal coisa está produzindo tal coisa. Que a falta de tal coisa pode induzir tal coisa. Algumas são clássicas, como a vitamina C e o escorbuto.
tá certo? Mas não são todas. Nós temos que considerar algumas questões. Uma outra história que está nesse livro aqui trata-se do efeito Roseto. O que é o efeito Roseto? E é esse o ponto que eu quero chegar. Bom, o primeiro você já viu qual que é, né? Mas vamos juntar com o segundo. Uma cidadezinha ali nos Estados Unidos foi pesquisada porque o índice da sua população que tinha doenças cardiovasculares eram significativamente menores do que o padrão americano. Então foram alguns médicos pesquisadores investigar o que é que estava acontecendo. Bom, eles devem ter uma vida tranquila? Não. Uma vida sofrida, penosa, perigosa. Eram todos mineiros. Bom, então a alimentação deles deve ser muito boa? Não. A alimentação deles era na banha, fritura, eram descendentes de italiano, famoso colônia de descendentes de italianos. Bom, então eles têm bons hábitos, todos fumavam. O que é então? Dos principais motivos que eles encontraram foi a sociabilidade, o elo social. Nas casas tinha até terceira geração morando ali, ou seja, a pessoa que estava envelhecendo, ela não era tratada como um estorvo, mas sim como um ancião sábio, que as próprias crianças ficavam conversando com elas. E a família toda dava essa função, ou seja, dava uma importância à vida dela. Os pais cuidavam para que os filhos tivessem uma vida boa e segura. Toda a família se juntava na mesa, na hora da janta, para dividir o alimento, e com fritura, com tudo, massa, macarrão, tudo isso que você pode imaginar. Além de passearem nas ruas, nas praças da cidade. Infelizmente, Roseto de 1960 já não é mais assim. Hoje ela faz parte dos índices normais americanos de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque perdeu toda essa singularidade que fazia parte dessa cidade. Isso é uma das histórias, dos pontos que trata aqui o mito do colesterol. E essas duas situações que eu falei para vocês está num capítulo que fala sobre o estresse. O grande, perigoso estresse. Gente, numa publicação, nós temos o grupo controle. Geralmente, o grupo controle, ele é conhecido como placebo, sabe? Então você pega, você quer saber se uma medicação ela é para problemas psicológicos, por exemplo, ela tem efeito ou não, você coloca no grupo placebo, sabe? Que chama de grupo controle. Finge que você dá o remédio. E muitas vezes, o grupo controle, olha só, considere muito isso. O grupo controle responde melhor do que o grupo que foi medicado. E simplesmente joga-se essa medicação no lixo, sabe? O livro do Joe Dispenza, Você é o Placebo, ele trata de pontos relevantes para essas questões relacionadas à nossa saúde. Vocês sabem que existe o placebo e existe o nocebo. O que é o placebo? Placebo é quando você acredita que aquele comprimidinho que você está tomando, ele vai te fazer bem. E você toma aquele comprimido e essa dor de cabeça passa. O nocebo já é o contrário. É quando você acredita que alguma coisa vai lhe fazer mal. E tem o mesmo poder que o placebo. Crianças, isso ele trata no livro dele, crianças japonesas que tinham uma certa alergia a uma planta, eles foram colocados em grupos diferentes e num grupo eles falaram, olha, essa aqui não é a planta, tá certo? Nós vamos passar na sua pele para ver se você vai ter reação só à planta, a qualquer planta ou só aquela planta específica. E passaram na criança e realmente a criança não tinha problema nenhum. Já sabe, já matou a charada, né? Aquela planta era a planta venenosa para aquela criança, a que irritava aquela criança. Por outro lado,
também isso ocorreu com a planta, dizendo que a planta era venenosa para outro grupo. E simplesmente a planta não era venenosa, também você já matou a charada. O que aconteceu? Passaram qualquer planta na criança e ela desenvolveu o processo alérgico. Isso é nocebo. Eu estou fazendo uma introdução de um assunto muito longo que nós vamos tratar, principalmente considerando um outro livro aqui, que é esse aqui, ó, Medicina, Religião e Saúde. Gente, não tem como a gente considerar só uma vertente da nossa existência, a fisiologia. A estrutura humana é considerada de 3 componentes: físico, alma e espírito. No que é entendido hoje pela maioria: físico, o corpo físico; espírito, aquilo que é eterno; e alma, a vida em si, o sopro que Deus deu na boca de Adão para ele viver. E assim ele tem a vida. Então, cachorro não tem espírito, mas ele tem alma. Alma em que sentido? Parece quando ele vê uma alma penada, né? Parece que não é. A alma é vida, é o sentido de vida. Morreu, não tem mais alma, certo? Então, alma, vida. E pneumos, é o sopro que Deus faz, esse pneumos. O que acontece? Nós temos essas outras composições que são desconsideradas. Não tem como você medir a fé de uma pessoa. E isso tem influência na nossa saúde, sim. Só que nós estamos focados de uma forma tão absoluta, anquilosado ao conhecimento científico. Em Deus eu acredito, para o resto me tragam números. Nós estamos tanto assim que nós desconsideramos aquilo que muitas vezes pode ter um valor maior na nossa saúde do que qualquer outra possibilidade, qualquer outro elemento que possa interferir nisso. Tá certo? Eu queria fazer essa introdução para vocês. Tem muito que nós tratarmos aqui nesse sentido, mas eu entendo que é o eixo para nós não cairmos na dialética hegeliana. Já tratamos isso em outro vídeo. Dialética hegeliana. Implanta-se um terror e nós pedimos a solução, não só pedimos, como imploramos por ela. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.